Olá a todas e todos, está começando mais um episódio especialíssimo do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, e hoje reunimos nosso time de colunistas para tratar dessa guerra Moro versus Bolsonaro. Fala, Mabô, tô ansioso demais para esse episódio de hoje. Nessa semana, mais uma vez, o coronavírus ficou para trás essa palhaçada que o Bolsonaro vem fazendo. Como é que tá, Mabô? Seja bem-vindo aí. Então, amigo, você sabe que eu tava conversando essa semana com um amigo meu argentino, um colega que tá ficando aqui no Rio de Janeiro, e ele virou pra mim e falou assim: é impossível aburrir-se neste país. Basicamente, você não morre de tédio aqui no Brasil. Não morre. E eu tô esperando aí, talvez, sei lá, um dos melhores programas do podcast Justificando desde o começo da temporada. O que você acha? Nossa, eu tenho medo da gente colocar muita expectativa antes do programa começar, mas eu acho que, não sei se o melhor, mas assim, talvez o mais bombástico em relação ao tema, né? Que foi tudo um choque essa semana, um atrás do outro. Com certeza. E então, antes de começarmos o programa, gostaria de agradecer à Rádio Brasil Atual por essa parceria de sempre. Agradecer você, ouvinte, que nos escuta toda semana, às 9 da matina, nas segundas-feiras, na 98.9 FM em São Paulo e região. Todos os nossos ouvintes fiéis do podcast que acessam a gente pelos players no Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox, Deezer e também no YouTube. Muito obrigada de novo, gente. Hoje o programa promete ser um dos melhores, mas já faço um pedido logo de cara para você que ainda não está nos seguindo aí no seu player, não esqueça de clicar em seguir e, claro, entra lá no @justificando no Instagram, no Twitter, que a gente fala quando sai o episódio novo, a gente compartilha reflexões, análises e aí desse mundo progressista, jurídico, louco que todo mundo está vivendo, e é muito bom ter o Justificando aí para vocês se informarem. Hoje, para compor o nosso time de colunistas, a gente tem 3 convidados que são da casa, que você provavelmente já conhece. E eu vou começar com a Márcia Semer, queridíssima, procuradora do Estado e presidenta do Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias, das fundações e das universidades públicas do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Márcia. Oi, Mari, tudo bom? Ótimo estar com vocês de novo. Seja bem-vinda, Márcia. Convido também nosso aguerrido companheiro, grande mente inquieta deste podcast, Márcio Sotelo Felipe, advogado, ex-procurador do Estado de São Paulo, foi procurador-geral do Estado e também é mestre em filosofia do direito. Bem-vindo para mais um programa, Márcio. Oi, André, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. E vamos enfrentar esse tema tão complicado, ver o que a gente consegue contribuir. Beleza? É a nossa mesinha virtual, nesse podcast tão especial, nossa voz mais conhecida pelo público, Margarete Pedroso, procuradora do Estado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bem-vinda, Mag. Olá, Mabô. Olá, André. Um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento de pura emoção histórica, né? Aliás, quarentena animadíssima nesse país. E pela primeira vez com o Márcio e com a Márcia, 2 grandes amigos, antes de mais nada. Muito bom, vamos lá, gente. Vocês estão vendo, né? Programa dos pesos pesados, o especial que todo mundo anseia escutar. Começa agora o seu podcast Justificando Moro versus Bolsonaro. Pessoal, então vamos colocar as regras do jogo aqui, pois hoje são muitas perguntas para a gente conseguir abordar tudo que a gente preparou para vocês. Então vamos considerar o seguinte: imaginamos que vocês já estejam saturados de tanta informação noticiosa dessa saída do Moro e do Bolsonaro. Então esse não é um programa para você se informar o que está acontecendo. É isso, gente. A gente vai partir do pressuposto de que a gente pode seguir com análises mais aprofundadas sobre o que já rolou nesses últimos dias. Então, se você não assistiu a coletiva do Moro e a do Bolsonaro, vale dar uma olhadinha para se inteirar um pouquinho na treta. Então, para esquentar o nosso especial de hoje, vamos abrir já com por qual a razão que o Bolsonaro resolveu insistir tanto nessa estratégia de demitir o diretor da PF, o Maurício Valeixo. Quem que consegue já dar uma primeira abordagem? Eu penso que é uma guerra de poder, né? O Bolsonaro, o governo Bolsonaro é formado por algumas forças, né? E eles, acho que nos últimos dias, e isso já vem até com a demissão do próprio ministro da Saúde, já vem tentando mostrar quem manda ali. E
Sem nenhuma dúvida, o Moro era uma força política que disputava com o Bolsonaro. Dentro de todo o processo de enfraquecimento, né, principalmente que a Globo e alguns outros setores já vinham provocando do Bolsonaro, eu acho que ele quis fazer ali uma queda de braço bem clara e mostrar quem é que manda. Jogou. Ele deu uma cartada e viu se ele venceria essa. Que o Moro, por outro lado, também vendo o governo despencar, sentiu ali uma grande oportunidade de dizer que ele era o forte. E provocou esse racha. A questão, acho que aí é saber para onde vai isso daí, né? Quem levou a melhor, quem levou a pior, ou se os dois ficaram mal na fita. Essas são as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho o seguinte, estou de acordo com a análise da Margarete, mas só que eu detalharia um pouquinho mais essa abordagem. Manda aí, Márcio. Eu acho que ontem foi o primeiro dia da campanha de 2022. Uhum. Eu acho que o que está por trás dessa crise nesse momento é essa disputa. O Moro largou a magistratura, foi para o Ministério do Bolsonaro com um projeto político. A minha interpretação é que o projeto político dele é disputar 2022. Então o governo Bolsonaro foi um cavalo para ele, que ele montou com esse objetivo, de chegar em 2022. Para chegar em 2022, ele precisava se descolar em algum momento do Bolsonaro. Eu acho que o momento estratégico para ele foi este. Está sendo esse. O governo Bolsonaro enfraquecido, uma base de apoio, aquela base de apoio de 25%, 30%, e começando a erodir, era o momento dele se descolar e lançar o seu projeto próprio. Se nós analisarmos a edição de ontem do Jornal Nacional, a tônica do Jornal Nacional foi claramente essa, o lançamento da candidatura do Moro. Então, eu acho que tem a estratégia, o que explica essa ruptura ontem, o que explica toda essa confusão, é o que eles estão disputando, a eleição. O projeto político do Moro, que sempre foi esse, ele exerceu a magistratura como agente político, e ele continua a ser um agente político. Desculpa, deixa eu só acrescentar uma coisa ao que o Márcio e o que a Margarete falaram. Sem dúvida, há uma briga de poder aí. Sem dúvida, o Moro largou a magistratura com o objetivo de fazer uma carreira política e chegar à presidência da República. Obviamente, eu acho que o objetivo dele. Mas eu acho que a questão do momento de se descolar não foi uma iniciativa só do Moro. Na minha avaliação, houve aí uma conjunção, talvez até de interesses, mas um interesse mútuo. O Bolsonaro vem fazendo um movimento, já faz um tempinho aí, de tornar o seu governo cada vez mais a sua cara, né? Ele demite o ministro da Saúde no meio da pandemia, e agora ele toma essa atitude com relação ao Moro também, porque, na verdade, Márcio, o que eu acho é que ele levou ao Moro a pedir para sair, foi um pede para sair o que ele fez. Né? No limite que ele jogou... Era um jogo dos dois, não é, sim, Márcia? Era um jogo dos dois, e eu acho que o momento da pandemia... o fato de nós estarmos vivendo isso não é um momento que os atrapalhou, foi um momento que os ajudou, porque eles fazem essa cena toda, mas daqui a alguns dias talvez as coisas se acomodem, não sei, por conta da pandemia né? E cada um vai poder seguir o seu caminho. Eu não sei se o momento foi desastroso, entendeu? Acho que politicamente para eles foi bom. Não foi desastroso. Eu acho que os dois viram o cavalo selado passando e pularam nele. Eu também acho isso. Né? O projeto de um era vampirizar o outro. O projeto do Bolsonaro era aproveitar a popularidade do Moro para se legitimar uma parte do eleitorado. E o projeto do Moro era de alcançar o Ministério dentro do seu projeto, da sua estratégia, né, de ter uma carreira política e chegar à presidência da República. Que nesse momento o Bolsonaro criou as condições ideais de temperatura e pressão
o Moro cai fora, que a gente sabe que o projeto do Moro, desde o princípio, era um projeto 2022 e não era um projeto de reeleição do Bolsonaro, isso eu acho que estava muito claro, e acho que até para o Bolsonaro. Ele criou exatamente as condições ideais para o Moro fazer isso, fora do barco. Agora, por que ele criou esse... eu acho que a grande questão, talvez, seja por que o Bolsonaro criou essas condições hoje o Moro cair fora. Porque ele sabia que o Moro, ou ele se aliava a ele e ficava bem quietinho e talvez fosse para o Supremo, né, o que a gente já sabe, que foi essa moeda de troca, ou ele simplesmente ia embora e que, obviamente, ia sustentar o seu projeto 2022 fora do governo. E o Bolsonaro deu essa condição. Então, eu não sei o quanto que essa cartada do Bolsonaro foi pensada, a gente sabe, mas o quanto foi inteligente ou não, né? Isso a gente vai ter que ver no futuro. Pessoal, então já aproveitando a abordagem aqui, lembrando que antes da saída do ministro Mandetta, Bolsonaro irritado, ele falou, minha caneta ainda funciona e a hora desses caras vão chegar. Ele não falou só a respeito do Mandetta, mas ele colocou no plural, mostrando o incômodo que ele tem tanto tinha com o Mandetta, com o Moro e também com Guedes. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, o Bolsonaro se reuniu ao longo da semana com algumas pessoas do dito Centrão e que possivelmente seria por isso que ele estaria também pressionado a mudar a direção da Polícia Federal. Quais são os vetores que fazem com que Bolsonaro tente dar uma cartada arriscadíssima para tirar o diretor da PF? Acho que tem uma questão aí, André, que é uma questão conjuntural. O cenário geral, mais ou menos, nós falamos aqui, eu, a Margarete e a Márcia. Agora tem a contingência, que de repente está acontecendo, que precipitou tudo isso. É que as investigações estão chegando perto dele, chegando perto dos filhos, das fake news. E dos apoiadores também, né, Márcio, pelo jeito? Dos apoiadores, o inquérito, a representação contra o ato a favor da ditadura, a questão dos filhos, enfim, ele tinha um interesse específico também, né? Isso compõe um cenário complexo, eu acho que isso compõe parte da explicação, não que ele precisa se defender, porque as coisas estão chegando perto dele. Então, estrategicamente, ter o controle da Polícia Federal era importante para ele. E ele não confiava no Moro para fazer esse serviço, né? Exatamente, não confiava no Moro. Porque era o inimigo, né? Ele sabe que o Moro sabe qual é o projeto do Moro, né, não confiava, e o Moro foi fazendo isso. O Moro foi deixando, efetivamente. Porque, veja bem, o Moro não é um homem de princípios. Ele não é um homem que tem escrúpulos. Nós vimos a falta de escrúpulos dele na condução da Lava Jato. Ele não estava defendendo a autonomia, a suposta autonomia, o princípio da legalidade, a autonomia da Polícia Federal. Ele estava também esticando a corda para colocar o Bolsonaro numa situação difícil. Ele estava deixando solto o Valeixo. Ou talvez mais que solto, né, Márcio? Talvez tivesse até, como ele costumava fazer na Lava Jato, conduzindo algum tipo de investigação aí que o Bolsonaro... né, deve ter os seus informantes também, né? É perfeita essa colocação do Márcio, porque se nós analisarmos o discurso do Bolsonaro ontem, era um discurso defensivo, era quase uma tese de defesa, e ele misturou vários fatos e não foi à toa, porque ele estava o tempo todo se defendendo de alguma coisa que para muita gente talvez não fazia sentido, mas a gente sabe exatamente. Ele vai falar da Marielle, ele fala do condomínio, ele fala do filho dele, ele fala da sogra. Então, ali já era a defesa dele de tudo que ele já sabe que nas investigações o que está acontecendo, o que é muito estranho ele até saber, porque essa investigação, em tese, é uma investigação sigilosa, que a gente percebeu ali que ele já teve acesso a várias coisas, a várias conclusões da Polícia Federal, e aí ele fazia teses de defesa o tempo todo.
Em relação ao que vocês falaram do discurso do Bolsonaro ser muito defensivo, eu acho que é isso total, porque ele se posou muito de vítima, eu abri meu coração, e o Moro não abriu o coração pra mim, mas enfim, na briga entre Bolsonaro e Moro, a gente torce pra briga, né? Mas o que eu ia perguntar, gente, a gente falou do discurso do Bolsonaro, mas em relação ao discurso do Moro, né? Ele pode se ferrar por alguma coisa que ele tenha dito? Tem um teto de vidro aí na fala dele? Que ele pode ser responsabilizado depois? A única coisa que eu vi assim, é uma história muito, muito complicada de entender, a tal de pensão, né? Isso não dá para entender o que ele quis dizer com isso. Eu penso, Mabô, que tem algumas coisas na fala do Moro, alguns trechos, que sim, ele pode ser responsabilizado, né? Bom, primeiro que ontem o procurador da República já pede instauração de inquérito, inclusive com suposto crime de denunciação caluniosa. Ou seja, tudo que, se não se provar o que o Moro falou, ele pode responder por denunciação caluniosa e aí como réu contra o Bolsonaro, né, que já é esperado que o MP peça esse tipo de investigação, mas de algum jeito poderia não ter pedido, né, mas pediu. Agora, as outras coisas que eu acho que a pensão é muito séria, porque ele coloca isso, pensar nos aspectos administrativos do que é ele ter uma pensão vitalícia para sua família, eu acho que antes disso, ele coloca essa pensão como condição de aceitação de um cargo público. Então, isso já é suficiente para se apurar a imoralidade desse pedido. Quer dizer, você coloca para aceitar um cargo público a condição de que você vai deixar sua família bem financeiramente, porque você está abandonando o teu cargo de juiz. Então, isso já tem moralidade. E aí nós temos uma série de perguntas, né, Márcia? Quem pagaria essa pensão? Porque o Estado não pode ser, né? O Estado não pode ser. Se o Estado teria que criar uma lei própria, ferindo um princípio, que é o princípio da impessoalidade, para criar essa pensão. Nós não soubemos dessa lei que criou uma pensão exclusiva para o Moro. Segunda coisa, de onde sairia? Quem financiaria? A Previdência? Então, assim, tem muita coisa aí a ser explicada, e ao que me consta, o Ministério Público não pediu averiguação ainda dessa suposta pensão. Existe um fundo para isso? É privado? É público? Mas eu acho que antes, né? Como que alguém, para aceitar um cargo público, ele coloca condição para o presidente da República, e o presidente da República aceita, presidente que nem era presidente ainda, porque no governo de transição ele não era presidente ainda. Essa condição foi colocada para ele pedir exoneração do cargo de ministro. Então, assim, moralidade aí logo de cara, assim, né, que aí já dá improbidade administrativa. Sem dizer que eu acho que a gente pode pensar em outros crimes. Margarete, tem uma prática, tem precedentes disso, eu acho que é mais ou menos disso que se trata. Existem precedentes, quando tem uma personalidade pública, alguém que prestou serviços ao país, e no final da vida, por exemplo, está numa situação de miserabilidade, que se conceder legalmente, por lei, né, uma pensão para a sobrevivência das pessoas. Eu não lembro agora de casos específicos. Tem até aquela ginasta que teve aquele acidente, que ficou inválida. Ela, por lei, ela recebe uma pensão vitalícia paga pelo governo federal, mas aí precisa de lei. E precisa de lei, exatamente. Eu acho que a única possibilidade... conversa com o presidente da República, né? A única possibilidade jurídica aí é, por lei, né, o Estado conceder uma pensão a essas pessoas em razão de relevantes serviços prestados ao país, etc. Né? Tem precedentes em relação a isso. É possível, dá até para questionar se isso fere o princípio da impessoalidade, mas é uma prática que existe no sistema, no ordenamento brasileiro. Isso. Mas é muito raríssimo isso, né, Márcio? Mas vocês não tiveram no discurso do Moro que isso foi negociado e foi atendido, e ele só deixou a magistratura porque ele teve essa garantia? Eu tive essa impressão, não sei se eu estou aqui imaginando coisas. Até assisti de novo a fala do Moro e deu a impressão que ele colocou essa condição e que ele foi atendido, por isso ele deixou a magistratura. Sim, ele fala claramente isso. Claramente, e eu não vi, eu desconheço a lei que fixou essa
essa pensão para ele. Não, caso acontecesse alguma coisa para ele, caso acontecesse alguma coisa com ele, entendeu? Que haveria a criação dessa pensão especial por lei, porque só poderia ser por lei, para a família dele. Alguém larga um cargo da magistratura com uma promessa futura e incerta? Estranho, né? É só quem quer ser presidente depois, né, gente? Você tem um projeto de poder maior do que isso. Mas vamos continuar com as nossas perguntas. A gente viu que depois desse episódio todo, antes do pronunciamento do Bolsonaro, que ele fez às 5 da tarde, o Augusto Aras, procurador-geral da República, já tinha requerido algumas análises a respeito de 7 possíveis crimes que Bolsonaro teria cometido nos últimos dias, tendo diante desse fato todo. Então a gente tem 7 crimes. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de como se encaixariam esses crimes rapidamente, lembrando que os crimes são falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada e denunciação caluniosa. De outra forma, ele termina a peça colocando assim, olha, se nada disso valer, deve-se investigar, então, o Sérgio Moro. Então, foi uma peça dupla, aí no caso, para levantar uma investigação a respeito. O que vocês conseguem me dizer a respeito de falsidade ideológica? Como que isso se encaixa? Falsidade ideológica teria sido a assinatura no decreto de exoneração, de demissão do Valeixo, que ele não teria aposto. Um pedido de exoneração de um servidor público tem que ser feito de forma documental. E é bem interessante porque no discurso do Bolsonaro ontem ele fala assim, não, mas o Valeixo estava descontente, ele por vários momentos ele pediu para sair, e aí eu entendi que ele estava pedindo para sair, e por isso que eu publiquei, então foi pedido dele sim. Entretanto, na administração pública, qualquer ato tem que ser por escrito, isso que ali ele já praticamente confessa que isso não foi por escrito. Não tem um documento, né, ao que parece pelo discurso do Bolsonaro, em que o Valeixo solicita sua exoneração do cargo. E é daí que o Moro, sabidamente, fala, tem falsidade ideológica, porque no Diário Oficial constou que foi uma demissão a pedido. Mas ele fala também, Margarete, que ele não assinou e constou o nome dele. Isso que seria também... Aí também é ideológico, ele inseriu em documento público um fato que seria mentiroso. Exatamente, porque o Moro não teria assinado, e tanto que republicaram o ato, né, no final do dia ontem, sem a assinatura do Moro. Eles correram atrás disso também, com medo da falsidade ideológica. Superior hierárquico, que seria o ministro da Justiça. Em relação à coação no curso do processo, o que seria isso? Deixa eu falar uma coisa aqui, fazer uma observação. O direito penal é muito cheio de tecnicalidades, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado aqui e ter em mente que, no momento de apresentar a denúncia, o raciocínio do acusador, do Ministério Público, o juízo dele, a presunção é pro societate, ou seja, que, em tese, pode se caracterizar. Não precisa estar provado, é o curso do processo que vai provar. O que, em tese, pode se caracterizar como crime, ele joga. Não? Então, ele joga tudo que ele tem à mão. Então, a gente sempre tem que falar, em princípio, em tese, teriam sido caracterizados tais e tais crimes. Coação no curso do processo é usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer o interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Ou seja, o tipo fala usar de violência ou grave ameaça. Não consigo ver o Bolsonaro usando violência ou grave ameaça, porque não é ameaça, tem que ser grave ameaça. Aí tem a tecnicalidade, né? O que a lei penal tipifica tem que corresponder exatamente à conduta que está sendo investigada. Grave ameaça dá a sensação de, olha, eu vou fazer uma coisa muito complicada, você vai sofrer graves consequências, você vai sofrer fisicamente.
eu vou acabar com a tua reputação. É que o Procurador-Geral da República, ele coloca a coação no curso do processo, que aí a gente pode analisar junto com a obstrução de justiça, a questão do Moro ter dito que o fato da pressão, porque o Moro, inclusive, usa a palavra assédio em cima dele mesmo, o ministro da Justiça, e do próprio Valeixo, para que não tocasse os inquéritos policiais que envolviam o Bolsonaro e a família dele. Então, nessa medida, e quando a gente fala em processo para o direito penal, aí, nesses dois crimes, é processo lato sensu, e aí nós teríamos também um inquérito policial junto. Então, eu concordo com o Márcio, essa grave ameaça vai ser difícil. Eu acho que essa estratégia, viu, Margarete, do Procurador-Geral da República, essa estratégia do Procurador-Geral da República de jogar todos esses crimes aí, e alguns, inclusive, notadamente, como esse, é um crime que dificilmente se caracteriza, isso acaba sendo um álibi a favor do Bolsonaro, né? Porque ele acaba ajudando. E o Ministério Público precisa ser mais responsável, sinceramente, para fazer esse elenco aí, porque você joga tudo, joga coisas que de antemão você sabe que dificilmente será demonstrado. Isso acaba criando para a pessoa que está sendo investigada um salvo-conduto quase, né? Isso aqui ele não fez, aquilo lá ele não fez, o outro não fez. Bom, vamos ver, tem coisa importante e séria que o Moro colocou aí, então vamos ver o que efetivamente é possível se chegar. Então, mas de uma leitura desse pedido de instauração de inquérito, ele, na verdade, ele enumera todas as falas do Moro, eu acho que ele descreve os fatos. A gente tem que considerar que ainda é um pedido de instauração de inquérito policial, a gente não está falando de uma denúncia, de uma instauração de processo penal criminal, né? E é muito comum que o Ministério Público faça isso. Então, ele descreve todos os fatos e pede, mas eu discordo só num ponto. Pois é comum, mas eu acho que não é uma boa prática. É isso que eu estou querendo conversar com vocês. A gente já viu isso em outros casos. No caso do Collor, a gente viu isso. O Ministério Público joga para a plateia e depois não dá em nada. A gente tem que ter tecnicalidade, como disse o Márcio, para analisar esse tipo de coisa. E eu acho que é importante que o Ministério Público tome atitudes. Tem que tomar. Aliás, a gente tem sentido falta de atitudes tanto do Ministério Público, por uma série de atitudes do presidente da República aí, que são absolutamente questionáveis e que, para mim, algumas caracterizam crime, inclusive de responsabilidade, e também da classe política. Por que o Maia não coloca os diversos pedidos de impeachment que tem no Congresso para frente, para analisar? Porque, escuta, crime não está faltando, hein? A gente falou de falsidade ideológica, coação no curso do processo, mas já dentro do nosso papo, a gente já entendeu que o Augusto Aras jogou um rol de que nem tudo necessariamente vai ser capitulado corretamente. Então, eu vou passar os outros tipos, que é advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, opção passiva privilegiada. Qual que é o foco aqui e o que será que vai cair como uma luva nesse caso? Olha, André, eu acho que assim, o plenamente caracterizado, que as questões de direito penal, elas são muito técnicas, é muita tecnicalidade envolvida. Então fica um pouco difícil a gente, neste momento, fazer um juízo definitivo sobre o que efetivamente fica caracterizado como crime. Mas, assim, o que mais me parece aperfeiçoado é a advocacia administrativa, e é patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Ou seja, por que ele quer trocar o diretor da PF? Ele tem um interesse privado, né, se vale da condição de funcionário, que aqui no Código Penal, presidente da República é funcionário, e ele age em função de seu próprio interesse, interfere na administração
em função para defender o seu próprio interesse. Tudo que ele faz, todo esse movimento que ele fez, exonerar o diretor da Polícia Federal, teria essa intenção, de defender o interesse dele. Eu acho que esse é um tipo que está bem caracterizado aí. Inclusive, ele assume o fato de que ele sim queria exigir relatórios diários da Polícia Federal. Aí entra a obstrução de justiça, que ele queria influenciar diretamente, como presidente da República, no inquérito policial em que ele figuraria como suposto investigado, ou os filhos dele, que eu acho que a justiça aí, para mim, é muito clara. Eu só queria acrescentar uma coisa: um pedido de abertura de inquérito policial não significa que alguém praticou um crime, né? Nós, os garantistas, e nós não somos como eles, nós não somos como o Moro, o Bolsonaro, que já presume culpabilidade sem o devido processo legal, sem ampla defesa e sem contraditório. Isso é apenas um pedido de abertura de inquérito. Evidentemente, até o Bolsonaro e o Moro são presumivelmente inocentes aí. Então, eles terão todas as possibilidades de se defenderem no inquérito, futuramente, se houver uma ação penal na ação penal. A gente se preocupa, sim, com garantia constitucional, né, Márcia e Márcio? Nós não somos como eles. Da questão do Bolsonaro querer exigir relatório nas investigações da Polícia Federal, me parece um pouco visão de leigo que acha que é um filme americano em que o presidente vai lá e pede lá para a CIA do relatório diário. Aqui no Brasil não tem essas coisas, né? Tem até a BIM, né, André? Veja bem, vamos pensar um pouco sobre isso. É muito importante essa observação tua. Ele tem a BIM, ele tem um serviço de inteligência. As informações ele tem. Se ele tem as informações, que história é essa de eu precisava receber relatórios do chefe da Polícia Federal, do delegado-geral da Polícia Federal? Ele não precisa receber relatório nenhum, porque ele tem meios para isso. O que ele queria era, chefe da Polícia Federal, que ele controlasse. Isso é meio a defesa dele. Olha, eu sou presidente ele falou ontem no discurso mais ou menos isso: eu sou presidente da República e não tenho acesso às informações, como é que pode uma coisa dessa? Não, informação ele tem a hora que ele quiser, ele tem os militares lá, tem serviços de inteligência, tem a BIM, tem o diabo para dar informação para ele, e ele sabe tudo. O que ele queria era o controle da Polícia Federal. E daí a advocacia administrativa, daí o crime de responsabilidade, daí que vem tudo. O núcleo da questão é esse, né? Por que esse homem queria controlar a apuração desses crimes? Porque ele tem interesse pessoal, porque ele tem interesse político. Na verdade, Márcio, aí também, além do interesse pessoal e do interesse político, aí também a gente vislumbra essa disputa de poder, né? Na verdade, o Moro queria ter o controle da Polícia Federal para ele, também para ter o Bolsonaro na mão e vice-versa, né? E o Bolsonaro queria o controle da Polícia Federal para não ficar na mão do Moro. Esse era o jogo. O Moro queria enjaular o Bolsonaro. O Moro queria enfraquecer o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro percebeu. Esse é o núcleo da crise de ontem, né? Exatamente. Agora, do ponto de vista jurídico, André, o presidente da República pode até pedir informações, porque a Polícia Federal, a despeito de tudo que o Moro falou, ela não tem autonomia administrativa. Agora, é absolutamente incomum, não é? Quer dizer, e ele vai pedir informação do quê? De todos os inquéritos? A Polícia Federal deve tocar milhares de inquéritos. Quer dizer, não, é uma coisa inexequível. É evidente que ele queria o controle da Polícia Federal ou do chefe da Polícia Federal para ter influência na condução dos processos que chegassem perto dele, dos amigos dele, dos filhos dele, enfim. Essa é a situação que se coloca, e aí a advocacia administrativa e toda a questão da interferência imprópria do presidente da República num órgão de burocracia de polícia, né? Duas coisas eu gostaria de colocar aí, puxando o gancho da Márcia e do Márcio. Eu acho que a primeira coisa é a questão da autonomia da Polícia Federal, né? Que não é um órgão que deve ser autônomo nas suas funções, nas suas investigações, mas que não tem uma autonomia administrativa. Ela é ligada ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, se subordina ao presidente da República.
o que eu sinto que acontecia ali era uma disputa política, o uso político da Polícia Federal pelo ministro Moro, que hoje ele fala tanto em autonomia, mas o que ele, na verdade, ele queria era ele sozinho, como ele fazia desde o começo do mandato, controlar a Polícia Federal. O controle era do Moro, tanto que ele que indicou todas as pessoas, né, que o Bolsonaro fala de Curitiba para isso. O Bolsonaro sentiu que essa Polícia Federal estava sendo usada pelo Moro, que não garantia autonomia coisa nenhuma para a PF, né, contra ele mesmo. E aí o Bolsonaro quis ele controlar a Polícia Federal. Ninguém aqui queria autonomia da Polícia Federal. Ambos conseguiam controlar. Então havia uma disputa de poder de quem controlaria a Polícia Federal. Defender a autonomia, vamos combinar que ninguém defendia. A autonomia a gente tinha nos governos anteriores, né? Como muito bem dito pelo Moro, aliás, a única coisa que ele falou que merece nosso aplauso. A segunda coisa que eu acho bem importante falar aqui, como presidente da República, e o Márcio colocou bem, o Bolsonaro tinha acesso à BIM, a várias informações. Por que ele queria relatório diário da Polícia Federal nos inquéritos que lhe diziam respeito ou que de alguma forma eram de interesses dos seus comparsas, né? Porque isso era o que o Moro chama de assédio. O que é o assédio? É você ficar solicitando exageradamente condições, impor regras exageradas para que um servidor público possa atender e que fique difícil dele trabalhar. Então, o Bolsonaro, com isso, ele queria deixar bem claro, olha, eu quero saber tudo, eu quero cada vírgula, eu quero relatório minucioso sobre tal e tal caso. É um jeito em que ele demonstrava poder, porque ele não precisaria fazer isso. Mas isso era a forma de perturbar, de interromper o trabalho, de colocar condições. Esse é o tal assédio que o Moro fala que a Polícia Federal estava sofrendo do presidente. Constranger. Os relatórios nada mais eram mecanismos de constrangimento. E aí que vai caracterizar a advocacia administrativa e a obstrução de justiça. Né? Então, isso está muito claro e provar, né? Margarete, vamos lembrar do print do WhatsApp do Moro, que ele mostrou ontem. Mas né? como o Moro gosta, né, de interceptar conversa particular, né, ele faz isso sempre, né? O Bolsonaro manda para ele uma notícia em que 12 deputados bolsonaristas estavam sendo investigados. E aí diz, está vendo por que precisa mudar? Polícia Federal? Está aprovado. Está aprovado, né? Está aprovada. Caracterizada aí o tipo de relatório que ele queria do chefe da Polícia Federal. Ele não queria um relatório do chefe da Polícia Federal para saber sobre algum inquérito de desmatamento ilegal na Amazônia ou sobre alguma questão de... ele queria para os casos dele, isso ficou muito claro. Acesso a informações. O presidente falou que tem uma cópia do interrogatório do Rony Lessa, que é o réu apontado pelo Ministério Público e pela Polícia do Rio de Janeiro como o possível assassino da Marielle. Então, ele tem cópia de uma peça do inquérito que corre sob sigilo e cuja investigação a gente está suspeitando interessa a ele. É isso mesmo, produção? Pois é, né? Então, ele tem uma cópia de um inquérito e por que desse inquérito, né? Aliás, por que tanto interesse na morte da Marielle, já que ele fala que não tem nada a ver com isso, né? E ele desrespeitou mais uma vez a memória da Marielle, vamos deixar muito claro ontem no discurso dele, absolutamente vergonhoso essa parte do discurso dele. Ele deixa bem claro, né, que ele tem essa cópia de um inquérito que é sigiloso, sigilo é para todo mundo no país. O presidente da República não tem nenhum tipo de benefício legal de romper qualquer sigilo de inquérito, né? E eu acho que tem que apurar a responsabilidade, por isso que eu falo que falta muito ainda desses pedidos de investigação do Ministério Público, porque tem que apurar, tem que investigar, inclusive, quem violou sigilo deu a cópia dessa peça do inquérito policial para o presidente da República. Como ele teve acesso? Quem foi o responsável por isso? Isso é crime. Violação de sigilo em inquérito policial é crime. Então, por que isso, né? Muitas perguntas, né, André, Márcio e Márcio. E, gente, qual que é a ligação dessa história toda com o caso Marielle? Por que ele abordou tanto Marielle no seu discurso? Eu acho que é um discurso defensivo, como a gente falou, né? Ele estava se defendendo. Ele né? tem toda aquela questão
da portaria, do assassino ter ido ou não à casa dele. Ele está uma suspeita de envolvimento dele. Talvez ele saiba que a Polícia Federal já chegou em alguma conclusão a respeito e por isso tanta interferência, né? Será? Eu estou pensando a respeito também do Sérgio Moro, quando ele, que todo mundo já conhece, desde a época do Banestado, ele pegava informações que foram levadas para Lava Jato depois. Então ele é um cara que monta dossiê. Alguém que foi chefe do Ministério da Justiça tem informações sobre a República inteira. Não sei, no meu ver, provavelmente esse cara deve ter dossiê para uma porrada de gente para ele poder se permanecer dentro da política nos próximos tempos. E será que, no caso, ele já tem algumas informações sobre esses processos e por isso o Bolsonaro ele vira o seu discurso numa defesa para os bolsonaristas? Para estressar essa relação, ele está fazendo defesa de tudo. Ele praticamente, de tudo que foi acusado, de que Bolsonaro foi acusado, ontem ele resolveu falar em rede nacional. Será que ele está com medo do Moro soltar coisa para a Globo, soltar coisas para o MPF e a gente não ficar nem sabendo que é o Sérgio Moro que está fazendo isso? Eu acho que tem isso, André, e tem também o seguinte, ele está falando com o público dele, ele tem os tais 30%, vamos ver semana que vem de que tamanho estão esses 30%, se esses 30% permanecem. A minha interpretação do discurso dele ontem foi que ele falou para a base dele, ele deu argumentos para a base dele defender, para ir nas redes sociais, e fez aceno a vários setores que compõem a base social dele também, como evangélicos, falou do aborto, falou que mais... Porque ele percebeu que eu acho que o capital político dele e o do Moro estavam muito interligados. Na verdade, o Bolsonaro foi eleito, né, com o discurso anticorrupção da Lava Jato. E quando esse governo racha, divide, na verdade o eleitorado também dividiu aí. Então eu acho que tem uma clara disputa aí de quem vai ficar com quem e dentro desse eleitorado. E aí o discurso do Bolsonaro, conservador, contra aborto, em prol da família, da religião e tudo mais, é um apelo para que essa parte do eleitorado que se identifica com essas pautas fique com ele. Porque ele sabe que ele vai perder uma grande parte do eleitorado que já que era o eleitorado verde-amarelo, CBF, Avenida Paulista, que provavelmente fica com o Moro e abandona o Bolsonaro. Então, eu acho que os dois perdem aí. 50% do eleitorado fica com o Moro, 50% com o Bolsonaro, e eu não sei quem aí é disputável, né? Então, eu acho que essa pauta que o Márcio fala, que é essa pauta conservadora, de costumes, é um apelo para esse bolsonarismo, né? Eu acho que o Bolsonaro viu nessa oportunidade aí, nessa ocasião, a oportunidade de fazer essa distinção do eleitorado. E ontem, na fala do Bolsonaro, a despeito de outras leituras, a minha leitura é que ele estava muito sereno, muito seguro, tranquilo, tanto é que falou de improviso 40 minutos, não é o habitual dele. Em Davos ele falou 4 minutos, ontem ele falou 40 minutos, falou para o público dele, para o eleitorado dele, tocou em todas as pautas que interessam para esse segmento que ele acha que é suficiente para segurá-lo no poder, e ele está ele se voltou para alimentar exclusivamente esse eleitorado. Ele não está preocupado em agradar o resto do eleitorado, a outra parte da cidadania brasileira. Ele está interessado em se manter no poder e assim, a minha avaliação é que ele está muito seguro que ele consegue, porque eu não achei ele nervoso, não achei que ele estava aborrecido, não, ele estava sereno, falou tranquilo, com desenvoltura dentro do jeito dele lá, mas assim, pro jeito dele, muito desenvolto. Perto da saída do Mandetta, esse discurso foi absolutamente eloquente. Né? Foi estratégico. Nossa, eu acho que aquele do Mandetta, pelo amor de Deus, deram um balde de... Pela primeira vez, eu achei que o Bolsonaro foi estratégico. Eu concordo muito com a Márcia. Eu acho que ele ali foi tudo muito pensado,
o jeito que ele se coloca como vítima, que ele se defende, que ele coloca o Moro como traidor, quase que uma briga de casal. Então, ele é a pessoa que foi traída, ele é a pessoa que depositou confiança, sim, ele é o humilde, o Moro é o arrogante, ele divide os personagens e as personalidades, assim, muito clara, e com esse apelo mesmo, moralista, pela família, pela religião, do homem igual ao povo, né? E esse eleitorado aí que ele quer. Então, eu achei que foi muito pensado, muito bem elaborado, e eu nunca achei que o Bolsonaro era um burro. O Bolsonaro, ele é essa figura aí e que atrai grande parte do eleitorado. Militar, que a gente estava tendo alguns indícios de que a ala militar dava uma segurada em algumas coisas do Bolsonaro, pelo menos antes da saída do Mandetta. Teve aquela semana que ameaçou tirar o Mandetta, mas parece que teve um setor aí dos milicos que falou não. E onde o Mourão e essa ala se posicionam no meio da crise com o Moro? Como que vocês enxergam? Enquanto estão suportando o governo, a minha avaliação é essa. Lógico que o Mourão está lá de butuca, mas mesmo com aquela manifestação de domingo, que foi, para mim, o ápice do absurdo, do presidente da República participar de uma manifestação contra os demais poderes da República e a favor da intervenção no próprio governo, que é uma coisa de louco, né? Eu acho que, por enquanto, os militares estão suportando, e mais do que suportando, estão dando tom, né? Na verdade, esse próprio plano aí, o plano Marshall, ele é um plano que contraria toda a política econômica do Guedes. Então, o governo está cada vez mais militar, assim, a meu juízo. E também lembrando que a posição dos militares é absolutamente confortável, porque não é necessário nem dar golpe para estar no poder. Eles estão numa posição de praticamente neutralidade, eles não precisam fazer nada para o jogo caminhar. E se Bolsonaro estressa do lado, eles conseguem ter tempo para tomar a posição, porque eles já estão no poder. É o caso do Mourão. Será que tá caindo no colo do Mourão de verdade? Eu me preocupo com a seguinte situação. Bolsonaro, ele carregava os 30% que a gente falava. Nesse momento, ele racha pela metade. A gente está falando aí de 15, 16, 17% de bolsonaristas convictos agora que devem seguir do lado dele. E dentre esses bolsonaristas, muitos cabos da Polícia Militar, muitos cabos do Exército. E aí eu gostaria de saber, quem que tem o comando? É a elite militar que tem o comando dos militares, ou é o bolsonarismo que tem o comando dos cabos, enfim, da base armada dos militares? Olha, eu ouvi o Santos Cruz falando que os militares não marcham todos com o Bolsonaro, mas no Twitter, alguma coisa assim, mas o que nós estamos vendo até agora é que o Bolsonaro faz todas as estripulias que ele quer e cada vez mais temos mais ministros militares, nunca tivemos tanto ministro militar nem na ditadura. Eu tenho uma impressão que tem algo aí de interesse que não é só político, é interesse de ocupar cargo, aquele velho fisiologismo mesmo. Eu acho que se a barca começar a afundar, eu tenho uma impressão, e ontem alguns militares já deram algumas declarações, eu tenho uma impressão que os caras abandonam o Bolsonaro. Eu não estou vendo esses militares comprando assim a defesa do Bolsonaro em nenhum momento. Eles falam o tempo todo que as Forças Armadas têm um papel constitucional delimitado, que eles não... Eu não estou conseguindo enxergar o interesse dos militares em manter o Bolsonaro no poder. Eu não estou vendo nenhum movimento, assim, porque esse barco está afundado, gente. Assim, a Globo comprou essa briga, não é à toa. Ontem a Globo fez
toda a programação já de campanha para o Sérgio Moro. Eu acho que o barco está afundado e militar não vai entrar nessa barca furada, não. Eu acho que eles ganham de qualquer jeito. Eles já estão no poder. Ele tem lá o Braga Neto, que é o primeiro-ministro. A situação do jeito que está, eles estão no poder. Se houver um impeachment, assume Mourão. Eles estão no poder. Então eles vão ver como é que a coisa anda, né? Qual é o andor da carruagem, e aí tomar uma decisão. O que é mais interessante, eles estão no poder sem o custo político, né? Mas e aí que fica a minha preocupação, porque como cai no colo, pelo menos, da elite militar, eu imagino que a saída do Bolsonaro é estressar ao máximo a relação para ele conseguir a base dos militares. Então, tipo, por mais que eles estejam no poder, eles precisam controlar o fascismo bolsonarista que não larga o capitão de jeito nenhum, né? Mas já continuando já para a próxima pergunta, vamos levantar alguns players que estão nesse cenário. A gente acabou de falar dos militares. O Paulo Guedes, nessa história, o que dá para esperar dele? Ele foi agora colocado em xeque, porque ele tem um plano ultraliberal, e esse plano ultraliberal está sendo questionado pelo mundo inteiro, que o mundo inteiro já viu, e o capitalismo não vai se sustentar sem um projeto de renda básica, ou projeto nem que seja aos moldes desenvolvimentistas de um plano Marshall, que foi feito antigamente nos Estados Unidos, e é a piada da semana que foi trazida aí pelo Braga Neto com 7 slides, achando que tinha um grande plano Marshall, que virou uma piada nacional. O que espera-se do Paulo Guedes? Achei bem simbólico o Guedes ontem aparecer de máscara, ele estava com protetor no sapato para evitar contaminação, quer dizer, ele foi a única pessoa ali que mostrou simbolicamente que nós estamos numa pandemia, o que é negado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro nega a pandemia desde o princípio, e não é à toa, eu achei muito, muito simbólico isso. Ele se diferenciou dos demais ministros ali, ele ficou calado o tempo todo, nem quando ele foi mencionado pelo Bolsonaro, ele sequer fez um olhar, né, simpático. Então, assim, isso, no relógio, fez caras de que não estava contente, né? E eu achei isso muito simbólico, eu acho que ali também foi pensado, eu acho que ele quis dizer que ele está destoando deste governo. Eu acho que essa mensagem foi passada. Gente, bem, a gente acabou de falar dos militares, falando do Guedes, eu acho que tem mais 2 players aqui importantes para a gente tratar. O STF, essa história, como que ele se encaixa? Eles estão determinados a dar um suporte jurídico para esse impeachment? Os sinais são de que eles estão muito descontentes, né? Eu acho que dar o pontapé inicial no impeachment não depende deles. O Celso de Mello agora cobrou o Maia, o que é um indicativo de que, né, há um interesse, uma pressão aí para que se tome alguma atitude. Agora, depende do Congresso. O papel do Judiciário no impeachment é muito pequeno, né? É só presidir lá, mas já na segunda parte, né? Então... Mas, Márcia, se rolar o crime comum, aí é o Supremo. Bom, mas aí é outra coisa, se rolar o crime comum, mas no impeachment não, né? No impeachment, o papel do Judiciário é secundário. Quem cumpre papel mesmo é o Poder Legislativo. Mas eu não tenho nenhuma expectativa com o impeachment. Nos últimos tempos, não tenho, pelas posições do Maia, pelo jeito que ele fica quietinho, solta nota de repúdio. Mas eu acho que ele não vai conseguir segurar. Mas o Centrão ainda está fechado com eles, então eu não estou criando nenhuma expectativa. Mas eu acho que tem impeachment, Mário, eu acho que está difícil dele segurar. Outra coisa é o Bolsonaro ser empichado. Eu acho que o Bolsonaro se sente seguro nesse momento. Mas um processo de impeachment é sempre imprevisível, nunca se sabe como vai ser o desenrolar. Ainda mais no meio de uma pandemia, onde o governo federal está fazendo o possível e o impossível para matar gente, né?
porque quando ele não se coloca a favor do isolamento e cria embaraços, inclusive, para os governadores, prefeitos, enfim, de natureza política, a gente, logicamente, que esse impeachment, nesse cenário, seria uma coisa completamente imprevisível. Mas eu acho que eu acho que o Maia não tem condições políticas de sentar em cima dos pedidos de impeachment. Eu também acho que agora não tá dá fazendo mais. Até agora. Agora não dá mais. Ele vai ter que dar andamento ao pedido de impeachment. E aí entra o que a Márcia falou, o que vai acontecer é imprevisível, mas esse limbo em que ele deixa os pedidos de impeachment acabou. E aí a flecha saiu do arco, está no ar, não volta mais, não tem como. Não tem como segurar isso. Eu acredito que as condições jurídicas para o impeachment existem, mas lembrando que é um processo político, e as condições políticas estão sendo criadas. Isso está muito claro desde ontem. A pressão da imprensa, né, da grande mídia, a pressão do mercado, eu creio que aí o campo das condições políticas estão sendo criados, sim. Eu acredito que esse processo de impeachment vai ser deflagrado. O duro é que o processo de impeachment demora muito, né? E eu não sei se a gente tem condições de sobrevivência dentro deste governo já caído, falido, minado, de continuar sendo governado pelo Bolsonaro. Então, talvez o crime comum seja a grande saída. Bom, gente, foi uma semana muito atribulada, cheia de pronunciamentos oficiais, contra-ataques. Acho que ainda vai vir mais na semana que segue. E a gente vai seguir acompanhando aí a guerra Moro versus Bolsonaro, que eu acho que não deve findar muito em breve, e acompanhando também a quarentena. Se vocês tiverem algum tema que a gente ainda não explorou nessa quarentena e quiser mandar de sugestão, manda pra gente. E queria agradecer também, aproveitar novamente para agradecer nossos colunistas queridos que estão ajudando a gente a enfrentar e fazer leituras e análises sobre a conjuntura que não para de mudar. Enfim, é isso que a gente estava falando, né? De terra a gente não morre. Então, obrigada, Márcia, obrigada, Mag, obrigada, Márcio. Venham com mais análises nas próximas semanas, afiados como sempre. Obrigada a você, Mari. Foi muito legal conversar com todos, com a Margarete, com o Márcio, com o André, com você. E até a próxima, né? Até a próxima, porque pelo jeito a gente vai ter muita emoção pela frente ainda aí. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse programa tenha ajudado a esclarecer essa confusão toda. Então, vamos em frente. Um abraço para todos. Obrigada, Mabô. Obrigada, André. Obrigada, Márcio e Márcia. E olha, quero saber quem mandou matar a Marielle. Todo mundo quer saber, Mag. Isso aí, gente. Obrigado pelo programa de hoje. Foi muito esclarecedor. E semana que vem a gente tá de volta aí com mais um podcast Justificando. Se você acompanha a gente na rádio, estaremos na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, na 98.9 FM, em São Paulo e região. Grande abraço a todos, fiquem em casa, beijo.